É o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre resiliência. É um assunto muito comentado na internet. Particularmente eu não gosto dessa palavra porque virou uma coisa muito clichê, sabe? Mas muitos falam sobre resiliência, mas quase ninguém fala como é ser resiliente na prática. Então eu vou passar para vocês aqui a forma que eu sou resiliente, a forma que eu aprendi a lidar com isso, com as adversidades. Então, o que é ser resiliente, né? Ser resiliente basicamente é você saber lidar com as adversidades da vida. É você não sentar e ficar chorando, é você ir para cima da situação, independente do que aconteça. Pode ser você perder um parente, pode ser você perder um irmão, enfim, um colega, um amigo, que seja um conhecido, e você, lógico, você fica abalado com isso, fica muito abalado, é bem difícil passar por isso. Eu, enfim, perdi minha avó e eu lembro até hoje como é que foi sinistro pra mim, sabe? Enfim, mas apesar disso tudo, a gente tem que seguir em frente. A gente tem que continuar a vida, porque a vida é isso, né? A vida é feita de altos e baixos. E a gente vai fazer o quê? Vai ficar chorando? Vai ficar sentado, se lamentando? Não. Então a gente tem que ser resiliente. Eu vejo muitos amigos meus tristes porque terminou com a namorada, ou enfim, perdeu o emprego. Eu gosto de olhar para esse ponto da vida como igual aquele livro lá do Flávio Augusto, que ele fala o ponto de inflexão, né? Que é o ponto que você muda a sua vida, é o ponto que você tem que decidir alguma coisa para poder mudar a sua vida. Então, nesse ponto de inflexão que o Flávio Augusto diz, que eu vou citar aqui nesse vídeo também, pegar ele como referência, é que você tem que tomar uma atitude relacionada a isso. E como que eu tomo uma atitude relacionada a isso? Eu, tô falando de mim, tô falando da experiência minha. Então, quando acontece uma coisa comigo, e para eu ser resiliente, eu sempre olho para o lado positivo daquilo. Por exemplo, terminei com a minha namorada. Beleza, cara, é uma oportunidade de você conhecer pessoas novas, lugares novos, uma pessoa melhor para você. Não que aquela pessoa tenha sido ruim, ela foi boa, te deu experiências boas, sabe? Não querendo também se desmerecer do passado e tal, mas é sempre você querendo buscar uma coisa melhor. Então acredito que resiliência tem muito a ver com o seu drive mental também, que basicamente você cresce acreditando numa coisa. Só que às vezes aquilo que você cresce acreditando não é a verdade, não é o que realmente acontece na prática. Então, por exemplo, quando alguma coisa acontece comigo, eu sempre olho por esse lado positivo, sempre olho por esse drive, eu boto esse drive, já instalei esse drive mental, foi difícil pra caramba, mas, por exemplo, perdi um emprego, é uma oportunidade de eu conseguir um emprego melhor, numa empresa melhor, e ganhar mais. Uma oportunidade de eu aprender novas habilidades para poder eu me destacar mais no mercado de trabalho. Então, é assim que eu faço para poder eu ser resiliente. Eu tento não me abalar com as coisas da vida. Eu sei que é difícil para mim também, é difícil para quem está assistindo. A gente é imperfeito, querendo ou não, a gente é imperfeito. A gente lidar com pessoas imperfeitas também e tá tudo bem ser imperfeito. A gente tem que ter paciência. Então, muito se fala de resiliência, mas poucos se falam como faz para ser resiliente. Essa é a forma que eu acredito, essa é a forma que eu enxergo a vida. E acredito que isso pode ajudar muito vocês. Peraí que eu tô segurando o celular. Ele uma hora pesa, né? Então essa é a forma que eu vejo, que eu encaro a vida para poder continuar sempre seguindo em frente. Esse é um vídeo curto, é só uma reflexão mesmo sobre como ser resiliente, sabe? Tem muitos pontos mais que a gente pode levantar relacionado a isso, vocês podem comentar aqui embaixo, mas é a forma que eu enxergo as coisas. Então, uma dica que eu puder dar para vocês, assim, quem está me assistindo, está passando por um momento difícil, tenta olhar sempre para o lado positivo, tenta enxergar a luz no fim do túnel sempre, cara, sempre tem uma saída, sempre tem uma alternativa. Assim, só acaba quando você morre, ou só acaba quando você decide que vai acabar. Mas enquanto você estiver respirando, enquanto você tiver saúde para poder lutar, cara, mesmo você que está lutando aí para poder se manter de pé, manter sua saúde em dia, você tá respirando, tá vivo, então ainda tem chance, ainda tem oportunidade. Então sempre tenta olhar as coisas por esse lado positivo. Faz essa mudança no seu drive aí de enxergar de fato as coisas de uma perspectiva boa. Não fica só olhando as coisas ruins. Coisa ruim tá cheio no mundo aí. Se olhar notícia, olhar jornal, você vai ver um monte de notícia ruim, um monte de coisa, um monte de doideira acontecendo. Então acredito que cada um é um universo
entendeu? Quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Já dizia o Djonga.